Oi, hoje eu vou falar sobre as máscaras que usamos e os impactos da pandemia nas relações humanas. Quem irá apresentar esse trabalho serei eu, Letícia e o Clever Nunes. Uma máscara é um acessório utilizado para cobrir o rosto. É utilizado para diversos propósitos, lúdico ou de natureza prática. O jeito lúdico seria como nos bailes de máscaras e no carnaval, religiosos ou artísticos. As máscaras foram utilizadas com os fins mais distintos de acordo com a cultura e a religiosidade do povo que as adorava. Geralmente, elas permitiam o acesso a universos restidos pela imaginação ou a dimensão espiritual invisíveis. Os contadores de histórias assumiram muitas vezes o uso das máscaras para dar mais vida às suas narrativas, enquanto muitos eventos próprios da natureza, mas que não se podia ainda explicar, eram compreendidos através de recursos a essas ferramentas de ilusão e de dissimulação. Elas desempenharam em muitas civilizações o papel espiritual como instrumentos principais em rituais sagrados. Assim foi na África, quando eram elaboradas por mãos artísticas com feições distorcidas proporcionalmente maiores que as normais, constituídas de cobre, madeira ou marfim. No Egito Antigo, onde mascaravam as múmias prestes a serem enterradas, enfeitadas com pedras preciosas. Entre os indígenas norte-americanos habitavam no norte dos Estados Unidos, bem como os Hopi e os Zuni, em solenidades nas quais pranteavam seus entes queridos que haviam partido para a espiritualidade. Esses aqui são alguns exemplos de máscaras que eles usavam no Egito. Os nativos brasileiros, em suas cerimônias, portavam máscaras simbolizando animais, pássaros e insetos. Na Ásia, elas eram assumidas tanto em ritos espirituais quanto na realização de casamentos. Em várias tribos primitivas, os índios mais velhos usavam máscaras em cerimônias de cura para expulsar entidades negativas, com o objetivo de unir casamentos, matrimônios ou nos rituais de passagem, momentos marcados pela transição da infância do mundo adulto. Aqui está um exemplo de máscara da Ásia. As máscaras também tinham características simbólicas, como se verifica nas tribos de Esquimó, que residem no Alasca. Eles acreditavam na dupla vida de cada ser, de um lado humano do outro animal. Dessa forma, as máscaras também eram produzidas em uma feição duplicada. No mundo ocidental, os antigos gregos foram pioneiros no uso das máscaras adotadas nas festas dioniáticas, interpretando em homenagem a Dionísio, divindade responsável pelo vinho e pelos rituais de fertilidade. Nessas ocasiões, todos dançavam, cantavam, se embriagavam e realizavam orgias, invocando a presença do deus através do emprego da máscara. A Grécia também foi o berço do teatro, modalidade artística que recorria constantemente ao encantamento das máscaras, até mesmo como uma forma de evitar que os atores incorporassem os mortos. Atualmente ainda se vê esse hábito perdurado no Japão. Com a queda do Império Romano, os cristãos primitivos praticamente proibiram o uso das máscaras, considerando instrumentos do paganismo. Na América, eles se desembarcaram junto com os europeus, que lá se transferiam tanto como brinquedos infantis como para bailes e outras festas. Em Veneza, no século XVIII, as máscaras transformaram-se em itens de uso cotidiano por todos os seus habitantes, velando apenas o nariz e os olhos. Logo foram proibidas, pois dificuldade a ação da polícia para identificar criminosos, muito comum nessa cidade naquela época. Agora nós vamos falar das máscaras de proteção. Pode-se relacionar o uso de máscara como equipamento de proteção individual. As primeiras máscaras cirúrgicas criadas no século XIX não tinham intenção de filtrar o ar e proteger contra as doenças, mas sim impedir que os médicos tossissem ou espirrassem no paciente durante uma cirurgia. Esse modelo se diferenciava dos primeiros respiradores modernos criados pela médica Lien. No início do século XX, ele foi contratado pela corte imperial chinesa para combater uma nova epidemia de peste bubônica e descobriu que a doença era transmitida pelo ar e não pelas pulgas, como se acreditava. Sua máscara era confeccionada a partir de diversas camadas de tecidos
embebidas em ervas com intuito de tornar o ar mais puro. E somente na Primeira Guerra Mundial, contudo, que são inventadas as máscaras com filtro de ar, protegiam seus usuários anti-doenças contra o ar contaminado por gases durante os combates. Foi durante a pandemia da gripe espanhola, no entanto, o uso das máscaras como equipamento de proteção individual proporciona mundial, sendo reconhecido o seu uso como prevenção individual contra vírus causador de doenças por médicos e cientistas. As primeiras máscaras foram bem improvisadas, mas rapidamente elas já foram aprimoradas. Na cidade de São Francisco, em 1919, alguns cidadãos, cansados dessas medidas, criaram a Liga Anti-Máscara, formadas por grupos que não confiavam na eficácia do uso de máscara como proteção à doença. A Liga protestava contra as medidas de restrições e distanciamentos sociais implementadas pelo governo, lançando mão do argumento de que o distanciamento era, na verdade, uma violação dos seus direitos constitucionais de ir e vir. O grupo combatia, entre outras medidas, o uso de máscara. Ao longo de todo o século XX, epidemias respiratórias atingiram o globo terrestre. No final do século XIX, graças à pandemia do Covid-19, esse hábito, no entanto, passava a assumir uma feição global, tornando a máscara um item essencial da indumentária contemporânea. Muito obrigada por assistir até aqui.